Alô, alô, salve, salve, quem está aqui com a gente em mais uma live do BR Político. O BR Político comenta, aqui em São Paulo e ele lá em Brasília com o new look, Marcelo de Moraes. Deu um tapa aí no telhado, hein? Oi, Vera, oi todo mundo. Pois é, conseguiram liberar aqui nesse abre e fecha danado que tem aqui em Brasília. Cada dia tem uma ordem diferente, pode abrir comércio, pode fechar comércio, tem que fechar tudo, tem que abrir tudo. Aí teve um dia que estava aberto o salão, né? abriram as barbearias, eu corri para lá 7 da manhã, dei aquele tapa no telhado e agora eu aguento mais 4 meses sem cortar o cabelo. E olha, eu vou te dizer um negócio, os caras estavam bem arrumadinhos, vou defender lá o pessoal da barbearia, que os caras estavam cheios, usando aquele shield, usando máscara, todo mundo limpando tudo, super higienizado. Acho que a turma se preparou pelo menos, mas a gente está vendo que está aumentando os casos aqui em Brasília, então tem que ficar de olho mesmo. Jeito, né? É isso que dá fazer abertura mal feita, como a gente falou, né? Exatamente. Exato. Eu estou aqui já quase ficando com mullet também, precisando cortar o meu, mas logo, logo a gente vê isso, não é o mais importante nesse momento. Vamos lá, assunto é o que não falta, como sempre. O mais recente foi ontem. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio Noronha, concedeu uma liminar, concedendo prisão domiciliar para Fabrício Queiroz e, espanto dos espantos, para sua mulher, Márcia Aguiar, que está foragida. Então ela ganhou um prêmio por estar foragida. É isso, Marcelo? Pois é, essa é a novidade. A gente já viu muita coisa no Brasil, mas acho que nunca teve. A pessoa foragida ganhou o direito à prisão domiciliar. E onde seria a prisão domiciliar de uma pessoa foragida? Aliás, onde seria o domicílio do Queiroz também? Ele passou um ano morando no sítio do Frederico Wassef, e será que é lá? Vai ser em Atibaia, então, a prisão domiciliar? Uma coisa assim, decisão monocrática, a gente volta e meia, a gente fala aqui sobre isso, decisões monocráticas têm esse problema, você pega um dos ministros, no caso, esse problema foi decidido no STJ, não é o Supremo, é o Superior Tribunal de Justiça. O presidente do STJ, João Otávio Noronha, fez a decisão monocrática autorizando a prisão domiciliar de Queiroz. Podia ser até, vai lá, o Queiroz está preso, né? Então você muda o regime dele de preso fechado para preso domiciliar, ok. Tem até a desculpa lá que ele está doente. É, né? doente, o coronavírus também é um risco, ok. Mas a mulher dele, a Márcia Guedes, está foragida, não se sabe. Quer dizer, ela vai ter que se apresentar para ser liberada, é isso? Então é uma coisa, parece que tem muito ar de casuísmo, muito ar de política. As decisões do João Otávio Noronha, ninguém aqui está julgando coadição, ele é ministro do STJ, ele vai provavelmente arcar com essas consequências, que a decisão dele é muito polêmica, ele vai ter que se explicar para os pares dele, para a sociedade, explicar quais são os fundamentos que ele usou, mas assim, não tem nenhuma lógica, é o que você falou, parece que foi premiada a pessoa que está foragida da justiça, por mais justo ou injusto que seja, isso é outra questão, mas ela está foragida. Se ela tivesse presa, tudo bem que você mudasse o regime. Então, o argumento é que ele precisa dela para cuidar dele. Então, a senhora pode se entregar, porque agora a senhora não vai ser presa, mas volte para cuidar do seu marido, por favor. É uma sentença, um negócio, uma decisão completamente sem pé nem cabeça, mas talvez seja revertida mais para frente, mas não vai ser agora, porque não tem nem prevista recesso judiciário, né? É o recesso judiciário, você não tem sessão marcada para decidir isso, pode ser revista na 5ª turma do STJ, inclusive, mas que só tem previsão de sessão a partir de agosto. Então você tem mais uma decisão polêmica, contestadíssima dos tribunais superiores do país, e que aumenta esse clima de que esse caso Queiroz não acaba nunca, não resolve nunca. É uma coisa que está desde antes da posse de Jair Bolsonaro. Essa história vem de 2018, não é uma história que foi revelada ao longo do governo. Não, ela foi antes do governo tomar posse. O governo já tem 1 ano e meio e esse fantasma segue assombrando. Aí fica aquela coisa, por que beneficia o Queiroz e não beneficia em outros casos? Isso é uma explicação que precisa ser dada. Por que Queiroz ficou esse tempo todo sumido? Por que a esposa do Queiroz não foi localizada? Tem todas essas coisas ficam em aberto. Se tem uma pessoa que fica tendo que acaba sendo questionado toda hora sobre isso, é o próprio Bolsonaro e seu entorno, porque ele tem que dar explicações que não fecham. Por exemplo, esse ano que ele passou, o Queiroz passou nesse sítio de Atibaia do Wassef, não tem explicação nenhuma, exceto que o Wassef estava colocando ele lá sob proteção. Então, não sei onde vai parar essa história, porque não tem como parar essa história. E a gente viu na segunda-feira, inclusive,
todo esse caso Queiroz, e faz parte daquele famoso inquérito das rachadinhas, da divisão de dinheiro que vai para lá, vem para cá, foi para a conta de assessor, saiu da conta de assessor, apareceu na conta de senador, apareceu na conta de deputado, apareceu na conta de todo mundo. Essas rachadinhas não estão ainda explicadas, esse é um problema que está sendo julgado no Rio de Janeiro. O Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, que era o patrão de Fabrício Queiroz, afinal ele era assessor dele, prestou depoimento na segunda-feira, por coincidência, no dia em que Jair Bolsonaro revelou que estava com o coronavírus, que tinha testado positivo. Foi só coincidência, né, Vera? Pois é, tem uma série de decisões bastante inusitadas nesse caso, né? Essa do Otávio Noronha é uma delas, lembrando que o ministro Otávio Noronha tem sido utilizado nos últimos tempos por decisões monocráticas favoráveis ao governo. Foi ele que concedeu uma liminar também no mês passado, ou retrasado, que desobrigava o presidente Jair Bolsonaro a mostrar os seus exames negativos para a Covid-19. O jornal, nosso jornal Estadão, tinha conseguido uma liminar, uma decisão da Justiça Federal de São Paulo, que obrigava Bolsonaro a mostrar os exames pela lei da transparência, pela lei de acesso à informação pública. E aí o Noronha concedeu uma liminar eximindo o presidente disso, que foi cassada depois pelo Supremo, o relator ministro Ricardo Lewandowski. Então, são decisões judiciais que vão se sobrepondo uma à outra, contraditórias entre elas. Esse caso também teve uma decisão esquisitíssima na semana passada, quando o Tribunal de Justiça resolveu avocar para si, aceitou cuidar do caso do Flávio Bolsonaro, mesmo ele não sendo mais deputado estadual. Então, isso vai ser decidido pelo Supremo, porque há recurso contra essa decisão. Então, tudo nesse caso é realmente cheio de casuísmos jurídicos. Razão, a gente imagina qual seja, a ligação com a família do presidente. Está sendo tratado como excepcional, um caso que deveria ser tratado como todos os outros casos da justiça, né? A máxima de que a justiça deve valer para todos, como sempre no Brasil, é bastante relativizada. Mas o fato é que o caso continua, o Ministério Público do Rio deve oferecer a denúncia nos próximos dias, já está mais ou menos evidente que vai denunciar Fabrício Queiroz, Flávio Bolsonaro, Márcia Aguiar, o resto da família, e aí a gente vai ver, porque a denúncia segue, ela pode ser aceita ou não pelo TJ ou pelo juiz da primeira instância, caso o Supremo anule a decisão que mandou o caso subir. Então, tem muita coisa por vir aí ainda, não está nem perto do final este caso, Marcelo. Bom, além disso, a semana foi marcada aí por uma decisão bastante importante do Facebook, que depois de uma auditoria independente aí, que levou 2 anos, decidiu banir da plataforma vários perfis, várias páginas e grupos, tanto do Facebook quanto do Instagram, que é do mesmo grupo, por conteúdo inautêntico, pessoas com perfis também considerados inautênticos e propagadores de discurso de ódio, fake news e desinformação. E a novidade é que eles fizeram esse anúncio de forma oficial e associando muitos desses perfis diretamente ao presidente Jair Bolsonaro. Associaram, inclusive, a um assessor da Presidência da República, Tércio Arnaud, e a outros assessores de gabinetes ligados ao bolsonarismo, entre eles o do filho do presidente, Eduardo Bolsonaro. Marcelo, o pessoal sentiu, né? Sentiu que a reação foi bem diferente, não foi aquele escândalo da época do Supremo, nem na época da CPI, foi uma coisa um pouco mais cautelosa, né? Foi uma reação bem mais cautelosa, e a gente tem que lembrar primeiro que tem uma tentativa, o único movimento que a gente viu foi de uma tentativa meio que de falar que a razão da ação era diferente do que não é verdade que esses grupos bolsonaristas, essas pessoas próximas ou apoiadoras ou fãs de Bolsonaro tenham sido alvo da ação do Facebook e do Instagram por conta do conteúdo do que elas publicavam. Isso não é verdade. O alvo da ação tem um outro motivo. São conteúdos inautênticos, são contas falsas, são contas misturadas, são perfis duplicados. Toda aquela... o que o Facebook investigou foram mecanismos que você usa para espalhar coisas que têm conteúdo provavelmente inautêntico. Eles usam, inclusive, essa palavra, inautêntico. Então, não tem nada a ver com se é de direita, se é de esquerda, se é a favor da paz, a favor da guerra, não tem nada disso, não é isso que está na investigação.
são aqueles mecanismos para se espalhar coisas que têm grande chance de serem duplicatas, são falsas, são pessoas que não escondem identidade. Então, você tem são aquelas formas de driblar a veracidade das coisas, né? De quem está por trás de você esconder a identidade. Então, houve uma reação desse tipo, tentativa de carimbar a ação como uma perseguição, mais uma perseguição ao bolsonarismo. Não é isso, vamos lembrar que ela não aconteceu só no Brasil, tem outros países em que a ação aconteceu também. Estados Unidos teve contas também que foram retiradas pelo Facebook, Ucrânia também teve, outros países da América Latina. É uma ação grande e que se soma a um movimento que está cada vez maior dessa meio que depuração das ações de fake news. A gente tem um projeto muito até polêmico, a gente até falou muito no nosso podcast, né, Vera, que a gente nem concorda com o texto que saiu do Senado. A gente tem medo realmente que a liberdade de expressão possa ser ameaçada. A gente acha que essa discussão, a gente fala a gente porque a gente já conversou sobre isso, mas na verdade tem esse risco, sim, do jeito que o texto passou no Senado. Eu acho que ele não está maduro, mas aumenta, é um caldo de cultura contra essas ações de fake news. O Supremo tem um inquérito grande, importante, que o ministro Alexandre de Moraes está tocando sobre as fake news também. É outro inquérito também que começou torto e que talvez ele comece a se ajeitar no caminho. Então, o debate está muito grande e acontecendo mais ou menos simultaneamente, aumenta muito a pressão política sobre Jair Bolsonaro e seu grupo. Não foi à toa, essa é uma das razões. A outra é a prisão de Queiroz, sem dúvida, que forçaram o presidente a mudar o estilo dele. Ele não é, vou até mudar a palavra, não é mudar o estilo, a adotar um estilo diferente do que ele vinha fazendo. Ele deixou de ser aquele presidente que ia para a rua gritar, fazer toda aquela ação, montava a cavalo no meio de manifestantes, xingava, atacava, aquela coisa mais, aquele jeito mais expansivo, né, para ser legal, e mudou recolheu. Claramente ele mergulhou, tem sido mais discreto nas ações, trocou integrantes do governo. Abraham Weintraub é o caso mais claro disso, de um político um ministro mais da ala ideológica, que jogava para a galera, jogava para a militância, e foi defenestrado do governo. Então, tem uma clara mudança nesse jeito de atuar. Continuo falando, como a gente já falou também no nosso podcast, eu acho que tenho certeza que ele não mudou. Ele mudou foi o jeito de se apresentar. Ele está se apresentando de outra maneira. Mas eu acho que essa fake news ainda vai ter muita água para passar embaixo dessa ponte, né, Vera? É uma mudança de postura importante do Facebook. É claro que é determinada também por questões econômicas. Eu acho que principalmente por questões econômicas. A empresa vinha sofrendo boicote de vários anunciantes por não quererem associar sua marca a uma plataforma que, no entendimento geral, acobertava crimes aí de ódio, de proliferação de fake news, de desinformação. Então, foi uma reação da empresa do Mark Zuckerberg a esse tipo de boicote. Então, isso, e muita gente falando, isso é ilegítimo. Não, não é ilegítimo, isso é uma arma do capitalismo, típica do capitalismo. As empresas podem anunciar ou não, e elas têm o poder de, com a sua marca, pôr ali algum tipo de chamada ação por parte das plataformas, porque, na verdade, o que a gente viu durante muitos anos foi as redes sociais se comportando como se elas fossem um caderno em branco, né? Sim. Elas são lá um caderno em branco, cada um vai, escreve o que quiser, e elas não têm responsabilidade alguma sobre o conteúdo, e não é disso que se trata, porque elas ganham dinheiro com o que é postado lá, elas ganham mais do que qualquer um que posta. Na verdade, está se produzindo conteúdo, jornais, revistas, todo mundo que posta conteúdo lá, que produz conteúdo para essas plataformas, é remunerado em menor escala que as próprias plataformas. Então, existe há muitos anos uma discussão de que elas devem se comportar como veículos de mídia, portanto, tendo responsabilidade sobre o que é publicado ali. E não se trata de forma alguma de restrição à liberdade de expressão, porque tanto no Brasil como em outros países há sérias distinções entre o que está protegido pela liberdade de expressão e o que é crime contra a honra, o que é assédio direcionado. Essas coisas todas estão tipificadas na legislação brasileira, por exemplo. Então, com essa ação que atingiu em cheio várias contas bolsonaristas, o que a gente viu em alguns grupos de WhatsApp aí, foi, sabe aquele efeito quando você joga veneno no formigueiro, que as formigas começam a sair? Tem muita notícia de grupo de WhatsApp empolvorosa, das pessoas falando, não, mas eu quero saber se eu vou receber
agora que o perfil foi retirado do ar. Então, e você usou uma expressão do barata voa, né, Vera? Né? Então, está muito perto de se chegar nos financiadores desses esquemas, porque esse é o core da questão. A gente vem falando disso também quando fala da CPMI, das fake news e do inquérito do Supremo. Quando você chegar nos empresários que financiam essa rede de fakes e de robôs e de perfis impulsionados, etc., para destruir reputações, para intimidar jornalista, porque na investigação do Facebook consta muito claro a intimidação a jornalistas como uma das estratégias desse grupo que foi banido agora. Então, quando você chegar em quem banca, quando você seguir o dinheiro, a coisa vai ficando muito mais séria. Você vai começar a estabelecer laços aí, possivelmente, políticos e econômicos, e pode até resvalar naquelas investigações que já correm na Justiça Eleitoral, sobre impulsionamentos irregulares, ilegais, que caracterizam o abuso de poder econômico, inclusive nas eleições. Então, é por isso que isso assustou muito os bolsonaristas. O Carlos Bolsonaro avisou que vai tirar umas férias, vai tirar o time de campo, e vamos ver quais vão ser os desdobramentos. O inquérito do STF pode solicitar a investigação do Facebook, sim, inclusive para anexar lá, e a CPMI a mesma coisa, está pensando em fazer o mesmo. Então, já solicitou, inclusive, então, o Ângelo Coronel, que é o presidente da CPMI, ele já solicitou o Facebook, já avisou que vai solicitar. São 73 contas, né, que foram verificadas nessa operação. Uma plataforma e outra, é isso. Então, vem coisa por aí. Inclusive, alguns dos nomes investigados, os assessores do deputado Eduardo Bolsonaro, um que ele já tratou de esconder lá no gabinete do Daniel Silveira e outro que continua ligado a ele, já eram citados pela Joyce Hasselmann na CPMI. Então, as coisas vão se conectando aí de uma maneira preocupante para o presidente. Só para antes da gente mudar para os nossos assuntos, acho que tem um assunto mais ou menos correlato do dia, que é essa prisão de dois supostamente ligados à lavagem de dinheiro, que o Ministério Público aqui de São Paulo associou ao MBL, né, Marcelo? O MBL está dizendo que os dois não têm nada a ver com o movimento, que está havendo aí perseguição política, o Renan do MBL falou em polícia política, mas o fato é que a investigação não é da Polícia Federal, então ele não pode acusar o governo Jair Bolsonaro, pelo menos não diretamente. Porque é Ministério Público, né? É isso, e Polícia Civil aqui de São Paulo. E o Ministério Público de São Paulo e não federal. Então, a gente vai ter que ver os desdobramentos. Foram presos dois profissionais aí da área de TI, um deles, inclusive, bastante ativo no Twitter, que usa o nome no Twitter de Luciano Ayan. Eu nem sabia que o Luciano Ayan não se chamava Luciano Ayan. Soube hoje também. Mas ainda um caso que precisa aí ser mais parecido, exatamente. O MBL nega qualquer ligação com os dois, diz que não tem nada a ver, mas o que o Ministério Público aponta é que a empresa, que também usa o movimento deles, que também usa uma sigla, seria uma espécie de esquema de lavagem de dinheiro do MBL por meio de doações aí, um esquema de doações através do Google. Então, vamos ver o que sai desse caso, mas ainda bastante intrincado, difícil de compreender, né, Marcelo? Mas é interessante que a gente está vendo uma depuração, né? A gente está tendo meio que depois de ser, o que você falou, o caderno em branco, né? Era uma terra de ninguém, onde, como ninguém conhecia direito esse mecanismo aqui no Brasil, tem muita coisa que você vê que é modelo imitado de outros lugares, que já existiam em outros países e que foram importados para cá, esse jeito de operar, seja de forma positiva, seja de forma negativa. Então, não vou nem entrar e separar quem está fazendo coisa legal e quem está fazendo coisa legal, mas tem um jeito de operar nas redes que é novo, e que agora, 1 ano e meio depois, ou quase 2 anos, se pegar a campanha, a gente pode dar um prazo de 2 anos, que a campanha eleitoral começa mais ou menos no meio do ano, a gente está em julho, você tem uns 2 anos em que isso ficou meio correndo solto, até que chegou num limite, essa questão principalmente da destruição de reputações, você espalhar fake news, você espalhar mentira, e se capitalizar, se monetizar com isso, você meio que avançou todos os sinais. E a gente está tendo agora, pela primeira vez, desde que começaram tanto a CPMI das fake news na Câmara e no Senado, tanto o inquérito do Supremo, as investigações do TSE, e essa ação, primeiro agora do Facebook, e eu acho que outras plataformas vão acabar
seguindo esse caminho, você começa a ter pela primeira vez uma ação organizada de várias pontas para acabar, ou pelo menos reduzir isso. A gente tem denúncia de influência dessas redes e desses esquemas de cibernéticos clandestinos em várias eleições internacionais, não é só aqui no Brasil que Sim, você tem Estados esse tipo de Unidos, problema. né? Nos Na Estados Colômbia, Unidos, na Índia. isso, então a gente tem, isso é um problema, é uma praga. Então agora que se colocou uma luz, começa a se ver, ó, isso aqui aconteceu porque teve realmente problema, isso aqui não dá para ser assim, e vai sobrar para quem tiver errado. Essa turma que começou a ser cancelada ali pelo Facebook, um deles é um assessor muito próximo do Planalto, ele está dentro da presidência, o Tércio Arnoux, ele trabalha na presidência da República. Então, você começa a chegar perto, inclusive, de governo. O governo vai ter que se pronunciar quando isso avançar mais, se as provas forem aparecendo dentro do inquérito das fake news, na CPMI das fake news, o governo vai ter que se pronunciar o que faz a respeito. O Follow the Money ele é mais antigo, ele está desde o Watergate. Então, assim, não é uma novidade que se você for atrás do dinheiro, você pode chegar realmente no que conta, né? Quem banca essas ações e quem é que está realmente interessado que esse tipo de ação aconteça. Exatamente. Bom, outra notícia importante da semana foi a de que o presidente Jair Bolsonaro está com a Covid-19. Ele testou positivo para o novo coronavírus. Falou isso num anúncio para algumas emissoras de TV, inclusive presencial, o que causou bastante controvérsia. Ele estava uma distância muito próxima dos repórteres, embora usando máscara, mas não era a máscara mais indicada para quem notadamente está com o vírus, porque não é aquela que protege mais. E aí no final ele até tirou a máscara, se afastou um pouco, mas se afastou tirando o microfone, quer dizer, pôs a mão no microfone, um jogo de 7 erros ali do anúncio da contaminação por parte do presidente, e também o comportamento subsequente dele, que foi de ficar insistindo na eficácia, suposta eficácia da cloroquina e da hidroxicloroquina para a prevenção e para o tratamento inicial, com coisas que não são comprovadas nem por quem defende a cloroquina, como que um dia ele foi dormir mal, tomou cloroquina e acordou ótimo. Isso nem quem receita a cloroquina diz que o efeito é tão rápido e é assim dessa natureza. Há notícias que foram dadas pelo jornal O Globo, não confirmadas oficialmente pela presidência, de que o presidente estaria se submetendo a eletrocardiograma 2 vezes por dia, justamente para testar se tem algum efeito colateral da cloroquina, que ela faz isso, ela aumenta os batimentos cardíacos. Então, a doença presidencial, e também me chamou muito a atenção, Marcelo, o fato de tanta gente ficar pondo em xeque, em dúvida, o fato de se Bolsonaro está mesmo doente agora, se está doente agora ou esteve antes, se por que não mostrou antes. Então, a palavra presidencial muito relativizada, né? Esse episódio mostrou. Então, eu acho que esse é o ponto. Eu não vou nem... Eu acho que não quero nem pensar se é mentira ou se é verdade. Mas as pessoas estarem pensando que pode ser mentira, mostra como a imagem dele caiu nesse período de tanta polêmica, tantos problemas e tantas discussões assim tão desgastantes que ele atravessou durante o ano e meio do governo dele, a ponto dele perder essa credibilidade, das pessoas não saberem se ele está falando a verdade ou não. É grave. O presidente da República fala uma coisa, e é uma coisa muito séria, é uma doença que está matando muita gente. Então, assim, em tese, o presidente está correndo um risco. Quando ele anuncia que está contaminado pelo Covid-19, ele está avisando, olha, gente, eu estou numa situação delicada que eu preciso entrar em quarentena, eu preciso ficar quieto, eu preciso me isolar, porque realmente eu estou correndo, a minha saúde está em risco, eu preciso me cuidar. Quando ele fala isso e um monte de gente acha, conversa, tu está enrolando a gente. E é grave, a credibilidade dele e, por consequência, do governo está muito abalada. Então, você começa a ter um desgaste que vai sendo naturalizado, né? Então, quando o presidente perde esse capital político, e está muito cedo, a gente sempre fala isso também, 1 ano e meio de governo não é tempo para se perder tão rápido o capital político quanto está se perdendo. Por quê? Porque fez tanta balbúrdia, tanta confusão, comprou tanta briga, comprou tanta polêmica à toa, que vai derretendo esse crédito que ele tem
com os eleitores, com a população e com a opinião pública. Eu fiquei, assim, outra coisa que me chamou a atenção é que ele se encontrou com muita gente já nesse período em que ele, em tese, já podia estar com os sintomas, né? Desde o fim de semana que ele começou a ter sintomas ali para sábado, noite, sábado para domingo, aparentemente, que ele disse que teve febre de 38 graus, teve cansaço, teve tosse, então, uns sintomas meio clássicos ali do coronavírus. E ele se encontrou com muita gente, foi na festa da Embaixada dos Estados Unidos pelo aniversário da independência do norte-americana, abraçou, tem uma foto dele abraçado com o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, mas muito abraçado, sabe? Tá muito próximo dele, todo mundo sem máscara, porque ele também tem feito isso, ele não tem usado máscara, ele volta e meia, quase toda hora, quando vê ele na rua, ele está sem máscara, ele entrou, inclusive, com os advogados conseguiram baixar a exigência que ele usasse máscara em público. Vetou o uso de máscara, né? Vetou o uso de máscara depois em lugares públicos. Então, assim, ele não é um adepto da máscara, vamos dizer que ele não é um apaixonado pelas máscaras, né? E ele teve com um monte de gente, as contas eram que pelo menos 50 pessoas próximas dele estavam juntos, e pode ser uma conta até maior. E pelo menos 13 ministros foram testar, e todos deram negativo. Aí a gente, tudo bem, teve uma galera ali também que já pegou antes, mas quem pegou antes não fez teste. Então, ninguém testou positivo, que é ótimo, vamos achar, tem que ver o lado positivo mesmo, ninguém se contaminou, mas muita gente ficou sob risco, né? Se uma pessoa que se aproxima tanto de você está contaminada e você ficar perto dela esse tempo todo, você correu um risco. Inclusive os jornalistas, que aqui convocou aquela entrevista para anunciar, né? A entrevista convocou alguns veículos de imprensa para anunciar, a gente sabe que aquela máscara, como você falou, não é a máscara que garante mais segurança, né? A máscara não dá 100% de segurança, então ele está perto, passa a mão no microfone, então tudo errado ali, tudo errado, você tem todo o comportamento errado. Veja, o que a gente vai falar, vocês também na imprensa pegam muito no pé do presidente, duvidar, a gente não está duvidando, a gente da imprensa tem que partir do princípio que o presidente está informando, e se ele mostrou um exame, ele está, portanto, com o novo coronavírus, tem que cumprir o protocolo. Mas veja a estranheza da situação. Quando ele deu negativo, ele fez de tudo, foi a todas as instâncias possíveis da Justiça, inclusive por meio da Advocacia Geral da União, para não ter de mostrar o exame. Quando foi forçado a mostrar o exame, já numa decisão do Supremo, ele mostrou 2 exames, os 2 com nomes que não eram os dele, para mostrar que testou negativo. E aí, quando testa efetivamente positivo, e o que ele disse para ter feito os exames com outros nomes? Disse que sempre faz isso, desde que era deputado, porque ele é político, não quer que fiquem usando o nome dele, mas aí, quando é para testar positivo, testa com o nome dele. Então, é tudo muito esquisito, e a esquisitice não parte da imprensa, a esquisitice parte toda ela do presidente da República. Essa sanha contra as máscaras, inclusive a Mônica Bergamo publicou, pessoas que estiveram com ele, o presidente teria dito que máscara é coisa de viado. Enfim, toda essa campanha bastante negacionista que o presidente faz em relação à pandemia, que ele deveria estar na linha de frente do país, combatendo, pedindo números todos os dias, nomeando um ministro da Saúde, né? 55 dias sem ministro. Então, 55 dias sem ministro. Não, nada disso parece ocupar as preocupações do presidente. Quando ele, enfim, se contamina com o que ele já falou que seria uma gripezinha, que pelo seu passado de atleta não ia fazer nada, que o brasileiro pode mergulhar no esgoto, que sai tudo tranquilo. Quando ele finalmente diz que se contamina, o que é a preocupação dele? Dizer que está bem. Só que tem muita gente que não fica bem, presidente. Tem muita gente que passa muito mal. Tem muita gente que perdeu, seus familiares, são 70 mil já os mortos, estamos batendo nessa mais uma triste marca dos 70 mil. Como quem perdeu um ente querido depois de uma batalha, porque essa é uma doença que acaba, que ela mina a capacidade respiratória das pessoas, as pessoas ficam muito mal, quem fica mal fica muito mal. Como uma pessoa que viu uma batalha dessa, nem viu, porque você não pode nem ir para o hospital junto com o seu parente que está doente, como pensa quando vê o presidente com uma xicrinha de café assim, brindando a cloroquina, sabe? Isso não é comportamento de um chefe de Estado. Isso não é a postura que se espera de alguém que está à frente de um país numa batalha, porque uma pandemia é uma guerra. É isso que a gente está enfiado numa guerra.
uma guerra que deixa as crianças sem aula, as pessoas trabalhando de casa, muita gente desempregada, estabelecimentos fechando para sempre, muita gente morrendo, muita gente perdendo seus entes queridos, quem se recupera levando muito tempo para se recuperar, porque tudo que causa no corpo humano é muita coisa, não é só o pulmão que é atacado. Então, é uma guerra, os efeitos são maiores que o de muitas guerras. Não é essa a postura que se espera de um chefe de Estado. Então, mesmo quando o presidente está doente, eu já escrevi sobre isso, a gente torce para que ele se recupere, para que ele possa justamente responder pelas impropriedades que ele cometeu ao longo do curso dessa pandemia e que são de várias naturezas. Mudar o protocolo do SUS para receitar um remédio que não tem comprovação jurídica é uma delas, vetar o uso de máscara é uma delas, porque isso contribui para o número de doentes, para colapsar o hospital e para mais gente morrer, vetar o atendimento médico e o fornecimento de água potável a índios. Qual é a explicação para um veto como esse, a não ser você demonstrar o seu desdém com um grupo da sociedade, com uma parcela da sociedade? Então é tudo muito preocupante, é tudo muito desesperador, porque a gente está vivendo isso, uma quarentena que não acaba, que ela vai ficar indo e voltando, porque justamente a gente não fez as coisas direito, e o presidente segue com o seu discurso negacionista, mesmo tendo ficado doente. E é importante, você citou um número, eu acho que é bom a gente martelar aqui. Vamos bater hoje 70 mil mortes no Brasil. A gente estava falando lá atrás, se vocês lembrarem, o presidente falou, vai dar uns 800, 70 mil. Aí um empresário falou, não, vou morrer 5 mil, 6 mil, 70 mil. Isso não tem ainda a previsão de que vai parar, a gente não tem a menor ideia ainda até onde vai. A gente está tendo uma interiorização do vírus, né? Você começou a melhorar em algumas cidades maiores, nas capitais, mas ele está indo para o interior. Eu escrevi no BR Política essa semana, anteontem, o coronavírus já foi registrado, o caso de coronavírus, em 96,4% das cidades brasileiras. Só tem isso naquele dia, então pode até ter diminuído. São só 199 cidades brasileiras que não tem nenhum caso registrado. Pode até ter tido caso, mas não é registrado. Então, pandemia é isso. Pandemia espalha para todo lado. E se você não ajuda, se o governo não coordena, e o governo não coordena uma ação para você conseguir ter toda essa organização de como vamos reagir, qual é a orientação que governadores, prefeitos e Ministério da Saúde vão ter para combater o vírus, como é que vão ser as ações para combater os efeitos na economia, todas essas coisas têm que ser todas amarradinhas. Mas como eu lembrei aqui, tem 55 dias que você não tem um ministro da Saúde efetivado, depois de um ser demitido porque não concordava com o presidente na filosofia, porque queria que tivesse o distanciamento e o isolamento, e o presidente queria que voltasse tudo normal, e o outro que não concordou em assinar o decreto para botar cloroquina como sendo uma prática oficializada no atendimento dos hospitais. Uhum. Aí você colocou um general e um coronel como secretário executivo e você comanda durante 55 dias o combate à pandemia desse jeito. Não tem como dar certo. Vai acabar dando certo porque algum governador, algum prefeito vai ter uma ação que vai ser boa, os secretários estaduais e municipais conseguem fazer alguma coisa, as pessoas se conscientizam, ficam com medo, muito mais por medo até do que consciência, que as pessoas, ninguém quer ficar doente, ninguém quer morrer, as pessoas estão vendo, todo mundo já conhece gente que pegou, ou gente que foi parar no hospital, ou gente que morreu, todo mundo já conhece. Então é a sociedade que acaba tendo que se virar. Isso, para mim, é o maior... Mais ou menos também, né, Marcelo? Porque a sociedade também, essas últimas 2 semanas, deu uns exemplos de boçalidade, né? Mas são essas pessoas, tem muita gente que não faz isso, portanto que a gente se choca quando essas pessoas fazem isso. A gente teve no Rio de Janeiro exemplos absurdos, né? É até bom para a gente comentar. A gente já tinha tido aquela abertura, aquela festa, né, maluca nos bares do Leblon, onde as pessoas pareciam que era a festa do coronavírus, as pessoas pareciam que fica combinado assim, não tem mais doença, está tudo bem, eu quero meu chopp gelado e o mundo que se dane. E depois aquele casal na Barra da Tijuca lá, falando lá, reagindo à ação do fiscal da Vigilância Sanitária, que queria realmente botar ordem na bagunça e acabou o pessoal falando que cidadão não, engenheiro civil, né, que é muito mais. Né? Então, tem essa parte da sociedade que ajuda, no caso, atrapalha, né, ajuda a atrapalhar o combate. Mas eu acho que tem muita gente que está fazendo...
fazendo o seu, nós todos, né? Mas eu acho que essas pessoas é isso, estão ouvindo as autoridades dizerem que não é nada, que você tem que reabrir primeiro a economia, elas reverberam um discurso que elas ouvem das autoridades, né? Sim. Hoje aqui em São Paulo, o governador João Dória fez a maior abertura até agora, passou várias regiões para as outras cores lá que podem abrir, laranja, amarelo, e a cidade de São Paulo vai poder reabrir a academia. A Baixada Santista, que teve um momento muito ruim de contaminação, vai poder abrir academia também, vai poder abrir bares e restaurantes. Vamos ver como isso vai ficar. Vários lugares no interior de São Paulo que reabriram viram aumentar os casos imensamente. Segunda-feira reabrem os parques, aqui na capital também, que eu acho que já devia ter aberto antes de shopping e comércio, por exemplo, porque é mais fácil num ambiente aberto você tomar o seu distanciamento e manter ali as regras que as autoridades sanitárias mandam, mais fácil do que em ambientes internos, mas a pressão econômica falou primeiro, então reabriu primeiro o comércio. Vamos ver como vai se dar essa reabertura. O futebol vai abrir aqui também, depois o Campeonato Brasileiro, e aos poucos a gente vai ver se vai ter que ficar que nem aí no DF, abre, fecha. Não, e aqui você tem um caso grave, algumas regiões do Distrito Federal, por exemplo, Ceilândia, é gravíssimo o número de casos, está aumentando muito, a gente que parece pouco perto dos números de São Paulo é gigante, mas os números de São Paulo foram muito altos desde sempre, né? Tanto que a gente tem mais de 17 mil mortos já em São Paulo. Mas aqui no Distrito Federal, que não tinha quase nada, os casos eram muito poucos, a gente já teve, essa semana, um dia que morreram 41 pessoas. Não existia isso, morrer 41 pessoas num dia aqui no Distrito Federal. Até porque aqui tem uma peculiaridade, o fluxo de pessoas que vêm de fora vem muito por conta das agendas do Congresso, do Judiciário, daquela coisa governamental e dos poderes que tem sede aqui no Distrito Federal. Então, você que suspendeu o voo para cá, o vírus não chega, né? Fica só circulando o que está por aqui. Então, como estava o governador Ibanez Rocha, foi um dos primeiros a fechar, você conseguiu ter uma ação muito eficiente no início. Só que, do nada, por conta dessa pressão de reabrir de qualquer jeito, o próprio presidente Bolsonaro cobrava do Ibanez uma reabertura rápida, reabriu antes da hora, não tem nenhuma dúvida que reabriu antes da hora, e você teve uma explosão de casos, especialmente nas cidades que fazem parte do Distrito Federal. Ceilândia está tendo casos assim, não sei se foi ontem ou se foi anteontem, 8 mil casos novos. Então, é muita coisa para um lugar que não estava tendo nada. Você começar a ter, você ter 8 mil casos já registrados num lugar que não estava tendo essa incidência, mostra que essa estratégia do abre e fecha, ela acaba atrasando ainda mais a recuperação, acaba atrasando ainda mais a economia. A gente está tendo uns números muito complicados ainda. A gente teve o setor de serviços, hoje saiu o resultado, o setor de serviços teve uma queda muito grande, muito maior do que se imaginava, de 19%. O varejo recuperou bem, a indústria começou a respirar, mas serviços, por exemplo, foi uma decepção. Então, a gente sabe que a economia está capenga, que não vai levantar assim, que esse é um ano que... o Paulo Guedes falando em recuperação em V, né? Está totalmente fora da realidade. Esse V é um desejo, tudo bem, ele tem direito de sonhar com... E pode ser um V assim, né? Em que essa aba vem assim, essa aqui vem para o lado. Assim, esse V pode ser pode virar um U, né? Esse V também, né? E aí você fica com um tempo muito parado e a gente não tem condição. Parece que o Brasil ele já vinha mal economicamente, ele não é uma coisa que aconteceu agora ele foi muito agravado. Então, esse abre e fecha tem que ser feito com muito cuidado e São Paulo vai viver agora essa experiência, vamos torcer para dar certo, porque tudo que a gente quer é que cada vez mais rápido se acabe esse problema. Nós somos os primeiros a querer sair de casa. Nossa senhora, está todo mundo querendo. Vou responder aqui a Maria Lenice, nossa ouvinte, nossa espectadora, ela disse que Campinas fechou tudo de novo, portanto já um reflexo disso que a gente vem falando, e ela pergunta sobre os vetos do presidente, a gente já mencionou alguns aqui, precisa o Congresso marcar uma sessão para analisar esses vetos. O presidente Davi Alcolumbre está sendo bastante pressionado por ela. Até publiquei nota no BR Político a esse respeito durante a semana, ele ficou de marcar entre quarta e quinta-feira da semana que vem uma sessão de análise dos vetos mais urgentes, que são esses que a gente falou, da máscara, a das comunidades indígenas, que o Supremo já tratou de garantir enquanto isso não analisa, e outro que ele vetou o fim das desonerações de folha de pagamento, que tinha sido incluída pelos parlamentares numa das MPs da pandemia. Então, isso é uma coisa que os congressistas ficaram muito
bravos e querem restabelecer, portanto, querem derrubar esse veto também. Bom, caminhando já para o fim, a parte da economia que a gente ia falar, você já falou, são esses números aí bastante preocupantes. A gente vai fazendo, portanto, uma trajetória parecida com a dos Estados Unidos no combate à pandemia, bem diferente da dos países asiáticos e mesmo os europeus, mesmo os que começaram mal, como a Itália e a Espanha, depois pegaram de combate à pandemia, e a gente vai fazendo uma volta desorientada como a dos Estados Unidos, que agora, eles começaram a pandemia antes da gente, e agora, ontem tiveram o seu maior número de casos num dia. Então, também num sinal de que lá a coisa está muito descontrolada. Não por acaso são dois presidentes da mesma linha negacionista e que não estão atuando coordenadamente com os estados. Então, a gente tem essas duas coisas em comum com os Estados Unidos, portanto, a gente vai vivendo um número de casos e uma duração da crise grandes como lá. Bom, para o fim de semana, Marcelo, vamos falar de alguma coisa que dê um alento para o nosso telespectador. Não, mas quem está com dica boa é você. Eu tô sabendo que você está com a dica boa aí, que eu vou entrar na sua aula. Eu achava que a dica era até melhor do que ela de fato é. Ainda bem que você me alertou que eu ia dar uma gafe antes da gente começar, porque anunciou assim, chegou no meu e-mail, Elton John vai transmitir um show ao vivo. Vai ter live do Elton John. Só que não é bem assim. No canal do Elton John vai passar um show antigo, um show de 1986 na Austrália. É um show histórico em que ele tocou com a orquestra de Sydney, portanto, vai ser um bom show. Acho que tem alguma iniciativa daquelas de QR Code para doar para o combate ao coronavírus. Elton John é sempre Elton John, o show do Elton John é sempre um espetáculo. Se ninguém tiver nada, é no domingo. No domingo, às 14h, horário dos Estados Unidos. Então, a gente tem que fazer as contas aí, que horário de qual dos fusos dos Estados Unidos, mas vai ter esse show aí de 86 do nosso querido Elton John. E aí você vai dar uma explicada aí, é isso? Porque na verdade, eu sou quase tão fã do Elton John quanto eu sou dos Beatles, né? Semana passada eu falei aqui, a dica que eu dei foi o aniversário do Ringo Starr, dos 80 anos, que foi bem legal na terça-feira. Teve uma frustração que é tipo isso que você contou. Eles estão lá, falam muito, parecem muito simpáticos, mas na hora de transmitir o show, vê um vídeo antigo, a gente tocou junto, e uma das decepções foi o Paul McCartney, que estava sendo anunciado como sendo a grande atração do aniversário. Ele não apareceu, mandou só uma mensagem e o Ringo exibiu um vídeo onde os dois estão tocando juntos, Helter Skelter, por sinal, um grande show que eles fizeram na Inglaterra, e eles passaram o vídeo. Foi meio mandrake isso aí, mas foi legal porque o Ringo é muito carismático e foi divertir 1 hora de show. E o Elton John, para mim, está quase ali. Se eu gosto dos Beatles, o primeiro disco que eu tive na vida foi um disco dos Beatles. E era uma fita cassete chamada Beatles Forever e que tinha as músicas dele, Strawberry Fields, é mais dessa fase, né? Mas a segunda que eu tive foi do Elton John, foi uma coletânea do Elton John. Então, eu ouço Elton John desde que eu sou pequenininho, né? Então, eu tenho uma mania de colecionar discos, eu gosto de discos, e eu tenho compactos do Elton John aqui. Então, as pessoas não sabem o que é compacto, né? Acho que as pessoas mais velhas ainda lembram, mas não existe mais isso. Com a música virando digital, isso aqui foi a primeira coisa que acabou, foi o compacto. Antigamente, quando você não lançava o disco inteiro, você lançava primeiro uma música, porque era a chamada música de trabalho. É que nem os singles hoje, né? Single, mas se lança no streaming. Isso, você lança uma música de trabalho. Então, ia pro compacto. É uma de um lado, outra do outro. Essa aqui é o que chama-se compacto duplo, porque tinha duas músicas de cada lado. Essa aqui é famosa porque tem a do Pinball Wizard, que é uma música que o Elton John regravou, que virou o filme ópera rock, o Tommy, e que o Elton John faz o Pinball Wizard, né? Ele faz o mago do pinball que é derrotado pelo personagem Tommy, né? Quem quiser ver o filme, acho que ainda tem. O filme é da década de 70, é meio exagerado, mas é curioso, porque o The Who faz a trilha sonora, com uma banda espetacular, e botou as pessoas, vários artistas famosos como Eric Clapton, Tina Turner, o Elton John, para cantar as músicas. Então, vale muito a pena. Eu não sei se ainda se consegue encontrar a trilha sonora, eu acho que no Spotify, no Deezer, deve ter a trilha sonora. Deve ter a trilha sonora, mas o Elton John gravou, a música é fácil de encontrar. Não sei se vai encontrar todas essas, porque são 4 aqui, olha, tem uma arma até, para quem gosta de arma, porque uma das músicas chama I Feel Like a Bullet, eu me sinto como uma bala, né? Então, essa aqui. E eu tenho mais 2 compactos dele, porque realmente, como eu sou um rato de disco... De cabeça para baixo, ou não? Tá, não, a gente bota de cabeça para cima, deixa eu ver. Agora, esse aqui é uma regravação dele de Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles, né? Então, que é uma música também do Sgt. Pepper's, que ele regravou aqui, fez até um sucesso.
Eu não gosto dessa versão, vou falar a verdade. E essa aqui é o Island Girl, que é outro single de sucesso que ele fez. Então, fica a dica para quem gosta de Elton John. Tem muita coisa. Mesmo Se eu soubesse que ele ia vir armado, Marcelo de Moraes, eu também ia, porque eu tenho vários. Eu tenho, inclusive, o Man Across the Water, que eu adoro, e em vinil também. Aqui ele vai mostrar. Temos a caixa. Aqui é feliz. Tem uma caixa que tem os 3 discos aqui. Olha o disco ali embaixo. Então, e esse Mad Men Across the Water é que tem a Tiny Dancer, né? Que é um musicaço dele, que acho que para quem gosta de filmes que tem referência ao Elton John, vale a pena ver aquele filme que o menino faz o quase famoso, que o menino é o repórter que quer entrar na Rolling Stone, faz um freelance para a Rolling Stone e acompanha a turnê de uma banda que tenta ficar famosa, e tem uma cena em que eles cantam Tiny Dancer, que é bem bacana e é um momento bacana, acho que talvez seja o momento mais legal do filme até, então, porque o Elton John é isso. E tem o Rocketman, né? Acho que quem quiser ver, é um filme do ano passado, acho que foi 2019 que foi lançado, é fácil de encontrar, que é a biografia do Elton John, que também tem uma biografia dele, autobiografia dele, que eu até comprei ali há pouco tempo. É muito legal a biografia dele também. Trajetória muito louca, né? Ele era muito vida louca, então vale muito a pena também ler, porque é um figuraço do rock and roll, está com mais de 70 anos, daqui a pouco talvez não faça mais tanto show quanto tem feito, está reduzindo ali. Tocou Quando em Brasília. veio para o Brasil, a voz já não estava tão boa, né? Já não tá, eu vi uma live que ele participou há pouco tempo, a voz já estava dando uma miada, mas era meio, tipo assim, toca um pianinho aí, canta um pouco, aí ele meio que improvisou. Falando em lives, eu vou só falar mais uma, porque senão a gente estoura todo o tempo do mundo. Ontem eu vi uma live, e essa era a live mesmo, do Arrigo Barnabé. Sensacional. Tá? É um show de erudição, é um show de piano, ele é da vanguarda atonal, como ele mesmo se diz. O Arrigo, eu acho o Arrigo um gênio, mas assim, aí não é pop, vanguarda né? paulista dos anos 80. Dos anos 80. Eu acho ele genial, embora ele seja paranaense, né? Mas é da cena da vanguarda paulista. Cena paulistana, né? Paulistana, sim. Mas ele é genial. Marcelo, a gente vai fazer um programa só de música. Emanuel Bonfim, que nos aguarde na Rádio Rural. É isso aí. Então tá, gente. Tchau, tchau. Bom fim de semana para todos. Marcelo também. Todos se cuidem e até semana que vem. Tchau, gente. Tchau, Vera. Valeu. Falou.